Olá, meus amigos, e o Nenê vai jogar no Juventude na temporada do ano que vem? E saiba quem são os 17 jogadores que estão na mira da direção do Juventude para a temporada de 2024. Antes de mais nada, tá aqui no card, ó, o vídeo anterior que a gente gravou no domingo, após o empate com o sabor de derrota do Juventude para a Ponte Preta. Quero agradecer a todos que repercutiram esse vídeo, que mandaram um recado e tal. Nesse vídeo eu falava para o torcedor do Juventude que acreditava no acesso do Juventude por vários motivos. Era um momento de instabilidade, de algum pessimismo, né? Tinha gente que já não acreditava mais, que tinha tirado a toalha, mas a gente até pela experiência, não só de futebol, mas pela experiência de acompanhar o Juventude há mais de 20 anos, sabia que era possível que o Juventude conquistasse o acesso. E de fato isso se confirmou, né? Então era importante que naquele momento a gente trouxesse essa mensagem para o torcedor do Juventude de confiança, mas não de otimismo barato ou sem nenhum tipo de argumento. Era um otimismo factível, tanto pelo que o Juventude faz, quanto pelo trabalho, pelo futebol em si, e deu tudo certo, né? Até me surpreendeu que alguns torcedores do Juventude tenham desistido, né, ou tenham estado pessimistas, porque eu não recordo de uma decisão de acesso que o Juventude tenha deixado passar. A Juventude conquistou o acesso todas as vezes que esteve para buscar esta condição. Foi eliminado de algumas edições da Série D, mas não eram os jogos decisivos, né? 2011 foi eliminado pelo Mirassol, mas era na segunda fase, longe ainda do jogo do acesso. 2012 foi eliminado pelo Cianorte, mas também não era o jogo do mata-mata decisivo, tanto que o próprio Cianorte nem subiu naquele ano. Nos jogos que realmente valiam acesso, o Juventude nunca deixou passar. Podemos considerar aquele de 2012, que valia uma vaga na Série D, em que o Juventude ganhou dentro do Bento Freitas do Brasil de Pelotas, ou enfim, segurou o empate e foi campeão da Copinha, garantindo a vaga na Série D. 2013, diante do Metropolitano. 2016, quando eliminou o Fortaleza e subiu para a Série B. 2019, né, quando teve a chance de subir para a Série B e eliminou o Imperatriz. 2020, já no jogo disputado em 2021 lá contra o Guarani. E agora novamente, né? Não há histórico de acessos do Juventude em que o Juventude, enfim, tenha deixado passar a chance, né? Quando chegou para decidir, conquistou. E esse era um dos indícios que nós tínhamos que o Juventude poderia subir. Mas tinha outros, como eu cito ali no vídeo, você pode assistir. O trabalho do Carpini, a recuperação, o fato do Juventude não ter o maior investimento da Série B. Portanto, a única coisa que tinha de anormal, né, era o Juventude ter a chance de subir antes. É natural que o Juventude subisse na última rodada. Tinha apenas o 9º investimento da Série B. Aliás, o próprio Ceará, né, adversário do Juventude na última partida, tinha um investimento infinitamente superior ao Juventude. O Juventude fez até um pouco mais do que aquilo que era esperado, enfim, que poderia fazer. E foi tudo ao natural. O Juventude subiu quando tinha que subir, até porque os adversários que teoricamente eram fáceis, se revelaram em campo difíceis, né? A Ponte Preta, que o Juventude não conseguiu ganhar, meteu 3-0 na última rodada, escapou do rebaixamento. E o ABC, que o Juventude também não conseguiu ganhar, tirou o Guarani, né, da chance de acesso, ganhou do Guarani em Campinas e tirou o Vila Nova da chance de acesso, ganhou também do Vila Nova. Das equipes que estavam brigando por acesso agora na reta final, só o Juventude não perdeu para o ABC. Portanto, o campo revela coisas que nos surpreendem, né? Poderíamos esperar muito mais dificuldade no jogo contra o Ceará do que nas partidas contra Ponte Preta e ABC. E o campo revelou exatamente o contrário. Era difícil enfrentar Ponte Preta e ABC naquele momento, e o Juventude soube enfrentar, pontuou, acabou sendo determinante para o acesso. Bom, e o jogo lá do Ceará, nem precisa dizer, né? A epopeia que o Juventude fez lá contra um Ceará lutando, contra um Ceará com grande público, tinha 8 mil pessoas no estádio, uma torcida extremamente hostil. A reação do Nenê ao quebrar o vidro ali no gol foi uma resposta, porque antes disso, eu não estou aqui justificando, né? Pelo amor de Deus, um erro crasso do Nenê vai responder, inclusive, por isso, né? Mas a manifestação do Nenê de revolta foi uma resposta, porque ao longo de todo o segundo tempo a torcida do Ceará já estava provocando, estava xingando, então não tinha nada de clima amistoso para o Juventude. Foi uma epopeia, foi uma batalha, mais do que uma batalha, porque batalha é para os fracos. Foi uma guerra que o Juventude superou diante do Ceará. Enfim, tá aqui o vídeo para você assistir, a gente já passava essa confiança para o torcedor do Juventude, algo que de fato se confirmou. Eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal da Esporte Serra que se inscreva, né? Não custa nada, é gratuito e ajuda bastante o nosso trabalho. E se você puder considerar apoiar o canal, então torne-se membro, que aí tem 3 planos ali que você pode escolher para nos ajudar de fato aí, com uma contribuição aí de
3, de 5, de 7 reais, valores simbólicos, mas também ajudam bastante o nosso trabalho. Tem como se tornar membro aqui no botão aqui embaixo na descrição do vídeo. Sobre a temporada de 2024, tem uma matéria no Facebook da Sport Serra, procura aí no Facebook, na fanpage da Sport Serra. A gente fez um levantamento bruto dos valores que o Juventude vai receber no ano que vem. Então, dali em torno de 85 milhões de orçamento, fora os valores da LFF, que o Juventude tem aí, sei lá, 60 milhões para receber, se for contar aqui com o ano de 2023. Para o ano que vem são no mínimo 11 milhões, pode chegar a 21,5, dependendo das questões burocráticas aí. E claro que esse orçamento de 85 ele pode passar de 100 milhões, se o Juventude ficar na Série A, se o Juventude ir bem na Copa do Brasil, se conseguir melhores patrocínios, se aumentar o seu quadro de sócio. Então tem essa matéria aí no Facebook a respeito da 20ª participação do Juventude na Série A ao longo de sua história e o que isso vai gerar de grana para o clube, no Facebook da Sport Serra. Este vídeo é para falar dos reforços e das renovações, enfim, do time do Juventude, do jogo de bola do Juventude para a temporada de 2024. Vale lembrar que tudo isso depende, para ser confirmado, da eleição. A eleição é na próxima terça-feira. A tendência é de uma composição de chapa única nesse momento, com a reeleição do presidente Fábio Pizamigli. Mas estão acontecendo reuniões, vai haver uma composição, porque tem outras pessoas que estão retornando ao Juventude, outras que não estavam compondo esse comitê, né, sobretudo aquele comitê gestor financeiro do Juventude. Então vai ter algumas trocas de pessoas, vai ter incremento de pessoas também, mas a tendência é por uma chapa única com o Fábio Pizamigli se reelegendo. Vamos aguardar, porque só na terça-feira é que nós teremos essa definição, quando de fato acontecer a eleição do Juventude. Ou seja, tudo que eu vou falar aqui, para ser assinado de fato, depende primeiro da renovação, né, da chapa que vai comandar o Juventude, ou da eleição de uma nova chapa, o que nesse momento é mais improvável. Mas vamos lá. Primeira questão, né, o Juventude já tem aí 13 jogadores que lhe interessam para a temporada de 2024 do time atual. Por quê? O Juventude definiu em reunião ontem que vai dar os 30 dias de férias regulamentares, vai utilizar o mês de dezembro para isso. E vai se reapresentar no dia 13 de janeiro, justamente porque tem o feriado ali da virada do ano. Então o Juventude se apresenta dia 13 de janeiro, dia 21 de janeiro já estreia no Campeonato Gaúcho, diante do Guarani de Bagé. Como vai ter 2 semanas praticamente, no máximo 3 semanas, para se preparar para o Campeonato Gaúcho, a ideia da direção é que o Thiago Carpini possa ter a base do time titular que terminou aqui jogando, para minimizar os efeitos do pouco tempo de preparação. Vale lembrar que tem times que já estão há 2 semanas treinando. O Juventude vai ter 1 mês e meio de déficit de preparação dentro de campo em relação aos seus adversários. Para minimizar isso, a direção quer a base do time titular desse ano e, claro, já ir contratando, porque tem uma limitação da questão da janela de transferências. O Juventude não pode perder a janela de transferências. Então já adianto para vocês, em 2024 vai minimizar aquela situação do Juventude fazer um time para o Gauchão e outro para a Série A. Já vai ter um time mais próximo da Série A. Porém, a ideia é manter esse time titular aqui, como eu falei anteriormente, para que o Juventude não sofra com falta de entrosamento nas rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho. Nesse sentido, facilita o fato de que alguns jogadores já têm contrato com a Juventude. O Danilo Boza, que foi comprado junto ao Mirassol lá ainda no ano passado, ele fica até o final de 2025 no Juventude. O Zé Marcos tem contrato até o final de 2024, ou seja, a dupla de zaga titular do Juventude já está garantida. Outro jogador que tem contrato com a Juventude é o Eric Farias, que foi comprado do Ipiranga por 700 mil reais. Então ele fica, se eu não estou enganado, até o final de 2025. Esses 3 jogadores já estão garantidos, a dupla de zaga e também o Eric Farias. O Juventude já abriu conversação com o São Paulo para renovar com o goleiro Thiago Couto, que estava praticamente de graça no Juventude. Quem pagava o salário do Thiago Couto era o São Paulo, que é o detentor dos direitos do jogador formador do atleta. Foi uma troca que o Juventude fez por um atleta da base do Juventude que está no São Paulo. Para o ano que vem essa negociação tem que mudar. O Juventude precisa pagar pelo menos o valor do salário e já há um contato entre o Rui Costa, que é o executivo de futebol do São Paulo, o Michel Gazola, que passou aqui pelo Juventude, e o Juventude já está trabalhando para a renovação do Thiago Couto, mudando um pouco os moldes aí do vínculo do Juventude com o atleta. Mas há o interesse na renovação do Thiago Couto. Reginaldo já foi procurado e recebeu proposta. Está na mão do jogador para renovar e, ao que tudo indica, vai continuar o Reginaldo.
Alan Ruschel, melhor lateral esquerdo da Série B, também já foi procurado e, ao que tudo indica, vai permanecer até pela ligação que ele tem com o clube e com a cidade. Jean Irmer interessa, o Juventude quer renovar com esse jogador. Mesma situação do Vini Paulista, o Juventude vai procurar o Vini Paulista para fazer a renovação e o Jadson também. O Juventude quer a manutenção do Jadson até pelo gol do acesso e pela volta por cima que ele deu nessa reta final aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Mandaca também interessa, o Juventude vai trabalhar na renovação deste jovem jogador que também teve a participação fundamental no terceiro gol na vitória contra o Ceará. Esses três, então, o Juventude vai em busca, né, os volantes, né, os quatro, na verdade, volantes titulares ou que eram os imediatos aí, né, reservas imediatos. O Juventude vai em busca desses quatro jogadores. E para o ataque, David da Hora, o Juventude fará proposta de renovação para o David da Hora, e Gabriel Talhari, o Juventude já está trabalhando na negociação com o Capivariano de São Paulo, que é o dono do Gabriel Talhari, para renovar o empréstimo. O Juventude quer o Gabriel Talhari para a Série A do Campeonato Brasileiro. Veja que aí já tem uma base, né, de elenco, uma base de jogadores que o Juventude quer para a próxima temporada. São 13 jogadores se somarmos o Nenê. E essa é a questão que mais intriga o torcedor, que mais preocupa o torcedor. O Nenê, quando teve o seu pé fraturado lá pelo Wagner Leonardo do Vitória, chegou a considerar parar de jogar bola, né, pela decepção que a lesão lhe causou. Ele está em recuperação, está passando férias no exterior agora. A recuperação do Nenê vai se estender ainda pelo mês de dezembro, mas a tendência é que em janeiro o Nenê já comece a transição física. E a ideia do Nenê, pelo que ele passou para a direção, é jogar mais uma temporada. Ele mudou de ideia em relação à sua aposentadoria, que era o plano dele lá no início do ano. E claro que o Juventude tem total interesse na renovação do Nenê, caso ele queira jogar por mais um ano. A proposta já foi feita. Tem uma valorização salarial, esse papel está com o Nenê, né? Ele levou a proposta do Juventude para o exterior e depois das férias vai responder para o Juventude se fica ou não. Agora um sentimento aqui, utilizando um pouco da experiência que a gente tem de setorista, conversando com as partes, do próprio conhecimento que a gente tem do Nenê, né, que já foi possível ter um pouco mais de contato com ele ao longo do ano. O sentimento é que o Nenê vai jogar no Juventude. Agora, se o Vasco fizer uma proposta financeira superior, entra uma concorrência grande para o Juventude, né? Porque a gente sabe que a mesma ligação que o Nenê tem com o Juventude, ele tem com o Vasco. Não sei se isso vai acontecer. O Vasco, nesse ano de 2023, não quis contar com o trabalho do Nenê, e o Juventude quis. Então, conhecendo o Nenê, é por isso que eu acho que o Nenê vai optar, sim, por renovar o seu contrato com o Juventude. É um sentimento, a decisão é do atleta, ninguém pode falar por ele, né? Óbvio. Nem a direção do Juventude, nem ninguém da imprensa, é só o jogador que sabe aquilo que ele vai fazer. Mas a minha aposta, meu sentimento, é que o Nenê vai sim ser jogador do Juventude por mais uma temporada. Citei 13 nomes então, que são os titulares, né, e alguns reservas imediatos aí que o Juventude já está trabalhando para que permaneçam para o gauchão. E vou adiantar aqui 4 nomes de jogadores que o Juventude tem interesse para a próxima temporada. Jogadores que chamaram a atenção da direção do Juventude ao longo desta Série B, e o Juventude já está trabalhando em busca desses atletas. Eu vou olhar aqui na colinha, porque a memória é boa, mas vai até a página 3, né? Então, só para não esquecer. Rodrigo Gelado é um lateral esquerdo de 20 anos, base do Vila Nova, se destacou no Vila Nova, seria esse jogador para concorrer com o Alan Ruschel. O Juventude tem interesse nesse jogador, ainda não fez proposta, mas vai conversar com o Vila Nova sobre a situação dele. O meia Matheus Frisso, de 25 anos, que fez base no São Paulo e no Grêmio, que se destacou muito, principalmente aqui na reta final da Série B pelo Tombense, é um jogador que está sendo monitorado pelo Juventude. Matheus Anjos, meia de 24 anos, base do Atlético Paranaense, jogou na Ponte Preta, no Botafogo de Ribeirão, se destacou agora na reta final do ABC, também está sendo monitorado pelo Juventude. E por fim, Igor Henrique, um volante, meia, jogador alto, né, de boa técnica, 31 anos, está no Vila Nova, e jogou com o Thiago Carpini no Água Santa. Esse é um jogador que o Thiago Carpini conhece muito bem e que também já está sendo monitorado pelo Juventude. Eu adiantei aqui 4 nomes, tá, para vocês, mas tem outros, né? Tem um jogador chamado Renato, que entrou contra o Palmeiras, ele é do América Mineiro, ele tem 19 anos, que eu sei que o Juventude está monitorando, e na semana que vem o Juventude tem reuniões com empresários que representam atletas sul-americanos. O Juventude vai conversar para abrir esse mercado sul-americano
para trazer atletas jovens do Uruguai, da Colômbia, do Chile e que tenham condição de disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu estou dizendo, eu repito que não são negociações, são interesses, né? As negociações de fato são para as renovações, mas são jogadores que estão sendo já monitorados pelo Juventude, que se destacaram aí na Série B, a maioria tem perfil jovem, né? Jogadores para serem observados aí durante o Campeonato Gaúcho, porém, as contratações de mais peso, elas serão feitas na sequência, não do ano, mas na sequência do mês de dezembro, também com a participação, claro, do Júlio Rondinelli, que é o executivo de futebol, e do Thiago Carpini, que é o técnico do Juventude. Apenas adiantei alguns nomes aí que eu já sei que o Juventude, ao longo da Série B, já estava olhando em caso de acesso, de fato, para negociar, para tentar, né, pelo menos, trazer esses jogadores para a próxima temporada. Em resumo, o Juventude vai começar o Campeonato Gaúcho diferente dos outros anos. Primeiro que vai ter uma base de time. Essa já é uma grande novidade. A outra grande novidade é a presença do treinador, né? Thiago Carpini permanece em um técnico de extremo sucesso no Juventude. Dessa vez, ele vai poder montar o trabalho dele. Vai fazer a pré-temporada, ainda que curta, mas vai montar o trabalho dele desde o início, inclusive com as indicações dos jogadores que ele quer contar, tanto deste elenco quanto aqueles que, porventura, ele vai indicar para a direção do Juventude. E por causa da janela, dessa vez, o Juventude não vai montar 2 times no ano. O Juventude quer começar o ano muito próximo em relação àquilo que ele vai ter, tanto para a Copa do Brasil quanto para o Campeonato Brasileiro da Série A. Vai ter uma base, repito, de time titular, mas não significa que esses jogadores que renovam serão os titulares. A ideia é começar firme o Campeonato Gaúcho, para depois, né, ir incrementando com a qualidade, com um investimento maior, que obviamente o Juventude vai fazer, até porque tem mais receita para fazer isso, né, vai ter mais dinheiro para montar um time de Série A, de fato, para evitar qualquer risco de rebaixamento no segundo semestre. E a gente fica atento, claro, a cada novidade, né? Vamos trazendo para você, seja na nossa página no Facebook, no Instagram, no Twitter ou aqui mesmo no canal do YouTube. É por isso que você deve se inscrever e clicar no sininho, porque sempre que tiver uma atualização em vídeo, você vai receber aí a atualização ou a notificação no celular e fica mais fácil para acompanhar as novidades do Juventude, como de resto da nossa dupla Caju aqui que a gente está sempre acompanhando para vocês. Então, terminou a temporada 2023, os jogadores estão em férias, mas o Juventude já tem negociação, ou pelo menos interesse, em 17 atletas para o ano que vem. Grande abraço e até o próximo vídeo.